Somente Gregório poderá curar o rei. Essa era a afirmação da própria irmã do rei, Tirídates III, que governou a Armênia por final do século III, mas governou com uma bota de ferro, esmagando, propagando o terror entre os cristãos. Acontece que esse Gregório foi uma das suas vítimas. Ele próprio lançou num poço há 13 anos atrás para morrer de fome. Ainda assim foram até lá e encontraram um homem vivo, graças, né, a uma viúva que levava pão e água com frequência para ele. Ele estava muito debilitado, mas vivo. E ao invés então de se vingar daquele rei, ele rezou pelo rei. E o rei ficou curado, não só o seu corpo, mas também o seu espírito. E a sua alma, agora convertida, ele promulgou a Armênia como o primeiro país católico do mundo. 13 anos aquele homem estava em silêncio, comprando graças para converter uma nação inteira. Como tem sido o teu cativeiro? Hum? Como você tem reagido no teu cativeiro? Como nós reagimos diante das provações que Deus permite na nossa vida? Porque a única maneira de nós fortalecermos a nossa fé é através das provações, das perseguições. É a única maneira. E mais, Deus tem a obrigação de permitir provações na nossa vida. Sim, para que nós possamos amar a Deus nas provações, carregando a nossa cruz. Foi assim na vida dos santos. Veja, por exemplo, São João da Cruz. São João da Cruz viveu na mesma época de Santa Teresa d'Ávila, que naquela época o Carmelo assim, estava muito morna a fé das pessoas, eram muito relapsos. Uma mulher, por exemplo, poderia ir lá no convento, mas levar as suas serviçais para fazer o serviço por ela. E aquilo incomodou Santa Teresa d'Ávila. E São João da Cruz, então, comprou a ideia, que era contemporânea a ela. Por conta disso, ele ficou 9 meses prisioneiro dos próprios confrades, porque não queriam mudar de vida. Mas foi durante aqueles 9 meses que ele compôs algumas obras que até hoje inspiram a espiritualidade e vão inspirar por todos os séculos, como A Noite Escura da Alma e outros. E ele dizia assim: os meus raptores, né, pensam que estão fazendo uma maldade comigo, estão fazendo um grande favor. E nós vemos nessa passagem do Evangelho da Tempestade Acalmada justamente isso. Veja, Jesus manda aqueles discípulos seus que era para atravessar para o outro lado da margem. Jesus tinha feito muitos milagres em terra, agora queria fazer um milagre no mar. Aqueles discípulos sabiam que não era uma hora adequada para atravessar o mar. Era de noite, não tinha luz elétrica, não tinha GPS, não tinha nada. Ainda assim obedeceram. Sabe, e quando eles estavam lá, no meio do lago, então, vem aquela tempestade. E aí eles poderiam dizer, como nós dizemos muitas vezes: mas eu estou servindo o Senhor, por que que Deus permite isso? Eu estou servindo o Senhor, por que que Deus permite a minha filha na prostituição, o meu filho na droga, o meu filho, minha filha, sei lá, estão juntos, não estão, não têm o sacramento, vivem como o próprio Tobias, o anjo dizia, vive como animais. É o tempo da nossa provação, que se nós a vivermos no silêncio e na conformidade com a vontade de Deus, que nós vamos comprar graças para nós e para os nossos. Nessa passagem, Jesus, então, depois de ser acordado pelos discípulos que diziam, nós vamos morrer, eles tinham a certeza de que iam morrer. E lá no meio do mar não dá para se apegar em nada, porque o barco ia afundar. Quando nós pararmos de nos apegar às nossas coisas, aos nossos galhos aqui na terra e nos apegarmos plenamente com Deus, é que nós conseguiremos então comprar as graças para nós e para os nossos. Como tem sido a tua travessia? O vento está assustando? E aqui vai a própria pergunta de Jesus: homens de pouca fé, homens de pouca fé.
Deus hoje quer modelar, moldar a tua fé.